Olá pessoal, muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo em mais um podcast. Estamos começando aqui o nosso Pod Cristão, nossa lição 3 da lição jovem. Estou sem a lição física, mas a nossa lição desse trimestre fala sobre parábolas. Se você tem a sua lição aí, pode estar abrindo. Essa aqui é a nossa lição física, o título: Parábolas, histórias que transformam. Então, se você está aí com a sua lição, já pode abrir aí na lição 3 que a gente vai daqui a pouco comentar lá. Aqui eu quero apresentar o meu co-host de hoje, que é o Jonas. Ele é vice-diretor, já diretor dos jovens aqui do Bom Jesus. Está fazendo um trabalho esse ano muito bacana aqui, juntamente com a Charlene. Já deixo aqui meu abraço, que é uma grande apoiadora aqui do podcast também. Também é personal, se você está aí querendo começar na vida fitness, ser mais regrado ali, e quer começar ali pela vida, fazer a corrida, né? Não sabe como que faz, que tem algumas coisas diferentes, alguns pontos a serem feitos. Ele também é personal, então pode estar entrando em contato com ele depois do Porto Sol, vale ressaltar. Procurei Jonas Orlovic ou a assessoria dele, ele vai estar te orientando. Esse é o Jonas. E é o menino do som também. Menino do Sempre. som. Vamos lá, queria aqui apresentar também o Wellington, né, que é um dos nossos apresentadores aqui. E ele também está ali envolvido no Ministério Jovem, ali do Dr. Paulo Prata. É diretor do som de lá, então estamos aí nessa parte de sonoplastia, buscando e correndo atrás. E, sem mais delongas, vou apresentar aqui os nossos convidados. Novamente aqui temos convidados especiais que estão voltando aqui para estar participando aqui novamente com a gente. A primeira pessoa é a Regina, né? Ela é daqui do Bom Jesus, da Igreja Bom Jesus. Ela é diretora dos Aventureiros e está ali no Ministério da Criança também. Então, se você tem uma criança, pode trazer, que ela cuida bem das crianças e apresenta também a mensagem para elas. Estamos aqui também com o Guilherme. Ele é lá da Igreja da Central. Ele está ali envolvido nos Desbravadores e é um cara que dedicado ali nos Bravadores, está ensinando bem os pupilos dele. Então, se você tem alguma criança, adolescente aí, na verdade, né, dos 10 aos 15 anos, leve lá no Bravador do Berberê, que ele estará lá instruindo os meninos. E queria que vocês dessem um oi para a galera aí, para a gente poder dar continuidade. Queria dar uma boa noite, muito obrigado pela presença, queria agradecer pelo convite. É uma honra estar sempre compartilhando um pouquinho do conhecimento que nós aprendemos no dia a dia, principalmente quando se trata da palavra do Senhor. Muito obrigado. Eu também quero dar uma boa noite e também estou muito contente de estar aqui de volta com vocês. A gente fica feliz. Eu quero agradecer os meninos que toparam. E todo mundo que já passou por aqui, que sempre está voltando. Já fica aqui o meu muito obrigado, que sempre, né, aceita o nosso convite. Às vezes não é um ambiente tão comum, mas topa ali o desafio para falar ali de Deus para as outras pessoas. E já quero deixar aqui o meu convite para você que está aí nos acompanhando. Se você quer algum dia, algum momento participar aqui do nosso pod, escreve aí ou manda lá no nosso Instagram, falando que você quer participar, que a gente prontamente vai colocar o seu nome na agenda também. Queria que para a gente já iniciar, que o Guilherme fizesse a nossa oração inicial, para a gente dar início. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um dia de saúde. Em especial, obrigado por mais um momento que nós possamos compartilhar um pouquinho da Tua sabedoria através da Sua palavra. Abençoe, que Teu Espírito Santo seja conosco em cada momento desse estudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, se você ainda não pegou sua lição, aproveita que dá tempo. Pega aí sua lição, abre ela na lição 3 e também aproveita para pegar aí a sua Bíblia e abrir lá no livro de Mateus, de 13
capítulo 13, do versículo 44 ao 46, que é o texto ali, né, chave aqui dessa lição. Aqui a gente tem a nossa tirinha, como de praxe, com o título Descobrindo o Tesouro. Essa aqui é a nossa tirinha, que você está vendo aí, são 3 tirinhas com um rapaz, né? E ele, aí tem 2 jovens ali, 2 pessoas, perguntando para ele, não vai lá com a gente? Aí ele responde, hoje não dá, tem um compromisso importante. Aí corta para outra cena, ele está ali estudando, né, ali a lição, estudando a Bíblia, escrevendo, e aí na última, assim, aparece ali o anjo relator. Se você não sabe qual anjo que é esse, volta aí na lição passada que a gente falou dos anjos ali do céu, e a gente mencionou esse anjo também. Que ele fala, relatório do dia, vai dar bom. Então aqui eu achei até engraçado essa tirinha, o anjo ali colocando, né? Que o anjo relator, ele é o anjo ali que está no céu, que ele relata tudo que a gente faz, literalmente tudo. Nesse momento, o anjo relator está relatando aqui o nosso pod, você que está aí na sua casa assistindo, fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, ele está anotando tudo. Logo, coisa boa como coisa ruim. Então, se você tem ali uma tendência a fazer mais coisa ruim, cuidado, o anjo relator está anotando. Então, eu achei bastante interessante essa tirinha. Eu queria que aqui, quando vocês olharam que é a tirinha, o que vocês acharam que iria falar a lição? Ou vocês têm alguma visão diferente da própria tirinha? Imaginaram alguma coisa diferente? Fiquem à vontade. Então, batendo o olho assim na tirinha, vi que ele deu uma prioridade para as coisas de Deus, né? Deu prioridade, uma coisa que para ele era mais importante do que sair e passear. Então, Sim. ele preferiu ir ficar conectado com Deus, né? Estudar a lição, Verdade. ler um pouco da Bíblia. Então, foi essa a primeira impressão que passou. Minha impressão foi bem semelhante, porque de início, quando a gente pega e olha essa tirinha, a gente fala, não, momento de dedicação na palavra do Senhor. Ao decorrer da lição que nós vamos estudar, nós vamos começar a olhar com um pouquinho mais de diferença. A prioridade dele que ele dá para essa maneira de você buscar o Evangelho é uma das coisas que mais vai relatando ao decorrer da lição. De início, você vê a dedicação, após isso você vê como algo que se tomou gosto, algo que ele tornou do dia a dia, sem esse fardo, sabe? É algo prazeroso. Principalmente quando a gente pega a imagem dele e vê que ele está feliz. Não sei. É algo que ficou muito espontâneo, algo prazeroso do dia a dia dele. Aqui, antes do Jonas falar, eu queria pegar um gancho do que a Regina comentou, que eu acho que também entraria uma prioridade. Ele colocou estudar a Bíblia, a gente coloca que lição, né, porque é do nosso dia a dia do adventismo, mas provavelmente ele pode estar tomando nota ali da Bíblia, do que ele entendeu, alguma coisa assim, mas ele colocou ter essa comunhão diária, esse estudo diário como uma prioridade na vida dele. Eu acho que a gente pode colocar dessa forma também, que fica mais especial ainda, eu diria, a tirinha. Se você tiver alguma coisa para comentar da tirinha, Vamos lá. Pode comentar, senão pode já ir para domingo. O próprio título, né, da nossa lição, que é Descobrindo o Tesouro, ela exemplifica bem essa questão da tirinha. E ali, como vocês relataram, né, que ele priorizou ali o estudo, só que ali ele não priorizou só ele estudar a Bíblia, e sim buscar, né, cavar mais, ir mais além do que um estudo superficial. E a lição nessa semana vai estar falando bastante sobre isso. Já entrando no domingo, nós temos aqui a questão das falsas expectativas. E aqui eu achei muito interessante, porque nós temos aqui uma pergunta, na verdade, né? É aquela que assim, né? Você já criou, né, mentalmente assim, a imagem de uma pessoa
mas depois conheceu, descobriu que a imagem não correspondia àquela realidade. Já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu também. Então a gente, assim, a gente pensava que era de um jeito, mas não era. E aqui, no contexto histórico aqui da lição, onde o escritor ele relatou sobre uma vida, uma experiência que ele teve, aonde ele foi convidado para estar indo numa igreja em um país, e ele foi, né, e quem o convidou, né, falou que para 2 pessoas buscá-lo no aeroporto. E as pessoas só o conheciam como um missionário. E achei interessante, eu comecei a rir depois, né, porque ele chegou, né, no aeroporto e ficou. Você imagina, você chega no aeroporto, vai ficar esperando. Aí, de repente, você fica mais de 2 horas esperando as pessoas, aí você vê 2 pessoas olhando para você. Aí você fala assim, será que é aquelas pessoas? E realmente eram aquelas 2 pessoas, né? As pessoas aproximaram dele, essas 2 pessoas que estavam esperando. Só que eles falaram para ele, né? Você não parece um missionário. Porque na percepção deles, o missionário tinha que estar de sandália, tinha que estar com uma roupa diferente da moda antiga, né? Dos tempos antigos, como eram os missionários antigamente. Então eles pensaram e imaginaram dessa forma. Só pensaram no aspecto de que ele chegaria dessa forma. Então, qual que é o contexto aqui, né? Que é a mesma coisa quando Jesus veio. Os pensamentos que as pessoas tinham naquela época, é que ele iria dominar tudo ali, ia tomar conta de tudo, eu vou ser o rei e tal, e não era assim que Deus queria, não era o planejamento que ele tinha naquela época. Então, a imagem que eles tinham do Messias para vir salvá-los era dessa forma, que ele ia salvar dessa forma. Só que aí nós sabemos que a história nos conta que Jesus ele nos salvou de uma outra forma. E a outra forma vale muito mais do que ele tivesse salvado só aquelas pessoas naquele momento. Não quer dizer que ele não salvou aquelas pessoas também, só que da forma certa, como deveria ser. Então, a parábola que vai contar aí de Mateus, né, 13, 44 a 46, que vai estar relatando aí no restante da lição, é uma coisa bem interessante sobre a questão de tesouros. Então, vamos lá. Aqui uma coisa, só pontuando um pouco do que o Jonas comentou. A lição citou, mas eu lembrei de uma citação do Rodrigo Silva, em uma das entrevistas que ele fez, que não era... como que eu posso colocar? Jesus nasceu onde ele nasceu, para quem estava esperando o Messias ali na época, não fazia sentido ele ter nascido onde ele nasceu, da forma que ele nasceu, porque era uma cidade humilde, ele nasceu num lugar não propício para um nascimento. Então, tudo isso fazia com que ele, aos olhos de outras pessoas, ele não fosse o Messias. E assim as pessoas questionavam, né? Ué, mas por que você é o Messias? Eu espero, a lição colocou, né? Eu espero um Messias que bote ordem, que ele acabe com os romanos, que ele coloque o seu reino aqui na terra, seja um soberano, algo muito característico da época, né? E todos os tiranos ali da época, eles chegavam, dominavam e acabavam com a cidade, e aquilo ali se tornava deles. Então, ali as pessoas da época, principalmente os judeus, eles esperavam de que o Messias ele fosse tivesse essas características, mas muito ao decorrer ali, quando ele começou a ter os apóstolos, ele falava de que ele tinha um reino, mas o reino dele não era aqui na terra. Ele tinha uma promessa, né? Mais para frente vai tocar um
ponto mais relacionado a isso, mas ele tinha uma promessa de que não era relacionada aqui à Terra, um plano terreno, era um plano celestial, um plano espiritual. Então eles tiveram muito esse embate de mentalidade, porque eles não conseguiam entender qual que era o plano de Cristo. Então achei bastante, me veio esse estalo na Assim, eu cabeça. acho que ele estava esperando, assim, um rei mesmo, né? Sim, Né? Assim, o reino, estabelecer, dar ordens, né? exatamente. E aí foi tudo ao contrário. Então eles falaram assim, não é. O que a Isso gente até tava chocou eles. Isso. Eu acho que não é o que a gente estava esperando, né? Não era o rei realmente que a gente estava esperando. Sim. Porque é a expectativa, né? Sim. Pensaram de uma forma, imaginaram uma coisa e foi totalmente diferente. É. Se o Gui tiver alguma coisa para comentar, senão pode já ir para a segunda, meu querido. Pode ser? Então eu vou dar início aqui na parte da segunda-feira. Vocês já complementaram muito bem a questão do domingo, né? Porque quando a gente pega para fazer a analogia da lição de segunda, a gente percebe justamente que muito do viés que vem aqui pelo contexto, aos olhos de quem não ainda provou de tal amor, é meio difícil entender, por exemplo. Porque aqui ele traz uma pequena ilustração, que na época de Jesus, dificilmente tinha banco, não tinha banco. Ou você guardava o seu dinheiro com o cobrador de impostos, ou a maioria das pessoas que tinham muitos bens, muitas riquezas, eles escondiam nas suas propriedades, no caso no solo. E era muito comum algumas pessoas alugarem esses solos, ou dependendo do momento da vida, o proprietário original faleceu, tivessem trabalhando nessa terra de alguma maneira, arando, e encontravam ali um tesouro. E durante a lição, eles falam aqui que um homem, enquanto estava alugaram um pedaço dessa terra e estavam fazendo ali suas atividades de remuneração, no caso, trabalhando, encontrou, por algum momento, uma grande quantidade de tesouro. Porém, mas como a lei naquela época era assim, se você encontrou algo num terreno de alguém, é obrigado você pegar esses objetos de grande valor e dar à pessoa original, de dar ao proprietário. E nisso, a lição fala que ele resolveu, então, esconder bem escondidinho no lugar, trabalhar, juntar o dinheiro para comprar a terra, e assim ele se tornar um proprietário. Após fazer toda essa ilustração, a lição traz que o tesouro escondido que o tal trabalhador encontrou nas terras seria, no caso, o Evangelho. Que muitos, quando experimentam o Evangelho, decidem fazer uma dedicação, um investimento para ter tal gosto em sua vida como modo diário. Então, muitas vezes, a lição ela faz todo esse contexto. E quando uma pessoa experimenta de maneira invasiva o Evangelho, ela vai querer dedicar aquilo como se fosse algo do dia a dia, dedicar aquilo como parte de sua vida, fazer tal investimento. E também ela traz também um pequeno exemplo aqui, que muitos cristãos ainda não experimentaram o Evangelho justamente porque não cavaram o suficiente. E muitos cristãos eles estão apegados numa maneira meio antiga, no caso é uma maneira mais intrucada, é uma maneira mais dificilmente dinâmica para você conseguir, no caso, o estudo da palavra, e também, no caso, você conseguir sentir um pouquinho do amor de Deus. Aqui a lição fala justamente que muitos líderes religiosos de maneira antiga, muitos judeus de maneira antiga, não conseguiam separar o amor de Cristo em conjunto com as leis. Tornavam as leis como guia de coração, como guia de foco, e as pessoas inevitavelmente esqueciam um pouquinho do amor de Jesus. E aqui ele traz assim, que o tesouro enterrado no campo também ilustra a realidade da nação judaica no tempo de Cristo. Aí quando a gente fala que muitos judeus, no caso, esperavam Cristo de uma maneira mais dominante, de uma maneira mais não tão amorosa, justamente para trazer aquela imagem, elas de fato deixam um pouquinho a questão das escrituras, que apontavam todo o amor de Cristo, que viria justamente para libertar os judeus. E eles tinham uma falsa expectativa, e muitos cristãos hoje têm uma falsa expectativa, porque eles trabalham a lei como guia de pensamento, não só como regra de fé. Eles trazem a lei de maneira muito intrucada e eles esquecem de trabalhar um pouquinho o amor. Basicamente, essa é a alusão que traz aqui na lição de segunda-feira.
Tá? Aí ele ainda finaliza assim: muitos cristãos hoje ainda não descobriram a beleza do evangelho. Porque como você trabalha de maneira tão intrucada, de maneira tão dura e não dinâmica, as pessoas não conseguem praticar o amor ao pé da letra. Né? Essa é uma visão bem interessante aqui da segunda-feira. Quando eu escutei o Gui, eu falo Gui, gente, porque é Gui pra mim há muito tempo, então é Gui. Escutando ele falando, me veio 2 pontos aqui na minha cabeça, que eu lembrei de quando relacionando a isso, né, a amor e a forma que as pessoas recebem determinadas coisas. Sobre quando as pessoas estão dentro do ambiente da igreja, que elas acham que só porque um pregador, até mesmo o pastor está falando ali determinadas coisas, ele tem que ser bondoso, ele tem que passar a mão, isso e aquilo. Não, a Bíblia não é assim. Então, dependendo do que for, ele vai ser mais duro, ele vai corrigir. E às vezes hoje no mundo, né, as pessoas querem um ambiente que ela seja favorável para elas, que vai favorecer elas, que vai ser bom para elas, em vez de ela reconhecer o que ela está fazendo talvez de errado e analisar, não, pera lá, isso aqui que eu estou fazendo realmente está errado, então eu vou corrigir. Porque elas querem estar num ambiente confortável. O desconfortável para elas não é favorável, não é bom. E com isso eu já linko com o sábado, que para a gente é um grande desafio, porque às vezes para a gente pregar ali o sábado, falar sobre o sábado, para alguém que nunca estudou ou não o pratica, mas eu trabalho e o meu trabalho, como que eu vou fazer e aquilo outro. E às vezes a pessoa tá recebendo ali o sinal, ela tá vendo a pregação do evangelho, como os judeus ali da época viram, eles literalmente viram o Messias, mas eles não conseguiram ver o Messias porque eles estavam tão cegos com a verdade que eles colocaram no coração deles, de acreditar que ele era o Messias, porque ele era amoroso, ele era bondoso, ele curava as outras pessoas, mas só por uma característica em si, que eles criaram dentro ali deles, que eles acreditavam de que ele não era o Messias. Então, acho que ter mais a comunhão com Deus, lendo a Bíblia, né, você consegue ter essa visão mais clara de como que são as coisas. Seria isso. Que eu não tem muito a ver, mas eu lembrei disso aí, do que o Gui falou. Não sei se alguém tem alguma coisa mais para falar, senão a gente já parte para terça-feira. Não, só falar uma questão que é interessante, né, que é a questão do tesouro escondido, né? E nós temos visto aí, né, a nossa Bíblia, né, assim, a Bíblia cristã, no geral, que ela estava escondida e as escavações foram achando-a, e aí foram repercutindo, foi sendo traduzida, e hoje é a mais vendida aí no mundo. Então é um tesouro que foi achado, né? E esse tesouro a gente tem que utilizá-lo. E eu vou deixar a Regina falar, que ela quer falar muito, porque eu tô quase falando da terça-feira. Fala aí, Regina. Mas pode dar sequência, é isso mesmo. A gente aqui entrando na terça, né? Vem falando mesmo. Segunda é um gancho e na terça vem falando, né? A pérola. Mas é uma parábola. Jesus usava muitas parábolas para as pessoas poderem compreender e entenderem. Então, a pérola de grande valor. O que é a pérola de grande valor? A pérola de grande valor representa Cristo e seu evangelho. A gente procura essa pérola, né? A gente vai ao encontro dela. Mas algumas pessoas, né, como a gente está aqui falando assim, às vezes o fato da gente estar na igreja
não significa, às vezes, que você já encontrou. Porque é tão superficial, ou às vezes é só o que o pastor falou, o que o outro irmão falou, e a gente não vai a fundo procurar entender, compreender, ter mais conhecimento, né? Então, é o conhecimento que a gente tem que ter mesmo da palavra. Não só ler por ler, ou só porque disseram, só porque a gente escutou. A gente tem que procurar mergulhar, encontrar o tesouro, encontrar a pérola. Porque se a gente quer viver assim, no reino celestial, viver mais um pouquinho perto de Cristo, a gente tem que se aproximar dele. E não tem outra forma a não ser conhecer melhor o seu evangelho, conhecer melhor Deus. Se a gente não conhece melhor Jesus e o seu amor, não tem como a gente se aproximar. Em Colossenses 2:3 está assim: estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento em Cristo Senhor Jesus. Então, se a gente procurar ter esse conhecimento, se aprofundar nele, a gente vai conhecer Jesus. E assim conheceremos o seu grande amor e ficaremos mais próximos dele. E a parábola também, né, do comerciante representa isso também. O tesouro está lá escondido. E se a gente for cavar e encontrar, a gente quer o conhecimento, né? A gente vai querer conhecer um pouquinho mais de Jesus. Mas, se a gente largar lá, a gente não vai ter esse conhecimento. Vai ficar lá escondido. Até alguém também, que ainda não conhece sobre a palavra, né? Que não conhece ainda a mensagem, encontrar um pouquinho de Jesus. Então, na terça, vem falando muito sobre isso, que tanto nós somos a pérola, somos pérolas para Jesus, porque Jesus também, assim, morreu por nós, mas ele, sim, ansiou encontrar a gente, assim, está encontrando, tentando resgatar. E esse resgate somos nós, somos pérolas para Jesus, porque se ele veio a esse mundo, passou pelo que ele passou, morreu na cruz, pelos nossos pecados, é porque ele anseia grandemente em nos resgatar. Então, para Jesus, somos pérolas, né? Então, eu falo assim, tem duas vertentes aí, né? Nós, buscando a pérola, que é Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos buscando também, como joias preciosas. Porque para Jesus somos joias. Somos tesouros. Temos grande valor. Então, é isso que Jesus quer da gente. Que a gente procure, sim. Procure o tesouro, porque Ele quer, sim, nos resgatar, nos encontrar, para levar para esse reino celestial dEle, que nos aguarda. Aqui eu só queria... Você já acabou? Por favor, fica à vontade. Desculpa aí. Eu só queria colocar um ponto para quem está aqui assistindo e aqui a gente, para refletir. Cristo não precisava passar por tudo que ele passou. Ele era um Deus eterno, ele era onipotente, onipresente, ele era tudo. Ele estava lá no seu reino, no seu trono, vivendo em graça. Ele não precisava passar, literalmente, por nada que ele passou. Mas ele quis, porque talvez em 2024 teria um Guilherme que ele começou a estudar a Bíblia, ele começou a querer saber mais de Deus. E justamente por ele morreu. Mesmo que fosse só o Guilherme, nesses 2.000, um pouquinho mais de 2.000 anos, que acreditasse nele, ele teria vindo só pelo Guilherme. E assim como por você que está aí na sua casa, assim por
cada um de nós individualmente. E aqui a lição colocou uma coisa interessante que eu queria que ler para vocês entenderem, para ser mais impactante. Teve uma vida de serviço, Cristo. Cristo teve uma vida de serviço e entregou-se na cruz para comprar a mim e a você. Se Jesus estava disposto a pagar um preço tão alto por nós, quanto deveríamos estar dispostos a entregar a Ele? Você que está aí, talvez, na sua casa, que reclama da vida, que a vida é difícil, que a vida é isso, a vida é aquilo, que não vale a pena seguir a Cristo, que não vale ir até o fim por Ele. Cara, uma pessoa que você não viu ainda, morreu por você. Então, ela te ama tão... É aquilo que... acho que só a Regina aqui, que é mãe, ela vai entender. Só o amor de um pai e de uma mãe sabe compreender o quão forte é que ele ficaria na frente de qualquer pessoa, de qualquer coisa na frente do seu filho para proteger ele, a qualquer custo, mesmo que isso levasse à morte. Mas o amor de um pai e de uma mãe é tão grande, tão incalculável, de que ele toma essa ação fora do normal, né? Porque um ser humano ali, normalmente, talvez não faria isso, só por um amor. Cristo teve e tem esse amor por nós. Então, acho que vale a pena a gente ter essa reflexão no sentido de que o que eu estou fazendo na minha vida, se mais alegra Cristo ou o entristece. Porque ele morreu por mim, acreditando no que ele acreditava, porque ele é Cristo. E o que eu estou fazendo para a cada vez buscar pessoas para ele, eu estar mais próximo dele. Então, acho que é válida essa nossa reflexão para a gente melhorar ali o nosso dia a dia, até os pontos que às vezes a gente não está em total coerência ali com Cristo, com a própria Bíblia, para a gente ali se adequar. A gente não é perfeito, mas a gente tem que tentar ao máximo. Você erra um dia aqui, pede perdão, possivelmente não é para cometer o erro novamente, mas pede perdão, segue sua vida e a todo momento ali tentando cada dia você melhorar. Não sei se alguém tem mais algum comentário, senão a gente já vai para quarta-feira. Vamos lá, então, dando continuidade aqui em tudo que nós já comentamos aqui na lição. E com isso, né, da busca do tesouro, da encontrar o tesouro, que é a pérola mais preciosa, nós vamos amadurecendo, né? A nossa vida nós vamos amadurecendo cada vez mais, e aí começa a surgir os questionamentos. Por que das coisas? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? E isso acaba sendo um gatilho, né? Que acontece o quê? A gente começa a se questionar, e para que a gente possa se saciar, a gente tem que procurar. Então, se a gente colocar um contexto, vamos colocar a nossa vida do cotidiano. E às vezes nós gostamos de alguma coisa. Vamos colocar, eu gosto de esporte. Eu gosto de determinado esporte. Eu leio sobre um esporte, o que eu vou fazer se eu me interessar? Eu vou procurar mais páginas para que eu possa entender mais sobre o assunto, porque eu gostei daquele esporte. Se você tem uma outra coisa, você às vezes gosta de assistir alguma coisa, filmes, séries, anime, essas coisas, você vai procurar, você vai começar o quê? A pesquisar para entender mais sobre a continuidade de uma história que às vezes você não assistiu tudo, ou que você gostaria. Aqui acontece a mesma coisa. Você conheceu o tesouro, conheceu a pérola preciosa, que é Deus. Chega um momento que você começa a questionar, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo essas coisas na minha vida e eu não sabia que isso ia acontecer? Aí você começa a pesquisar. E onde a pesquisa central? A Bíblia. Nosso manual de instrução está descrito tudo aquilo que a gente precisa entender. Só que o que acontece? Vai passando o tempo,
nós descobrimos que Deus é o nosso Salvador, nós sabemos da salvação que nós temos na cruz e nós começamos a fazer o quê? A relaxar, né? Vou relaxar um pouquinho, não preciso buscar mais nada, tá tudo aqui. Já conheci, já busquei e aí acontece o que a gente tem acontecido bastante, né? Mecanizar tudo, né? Hoje nós temos muitas tecnologias ao nosso favor e a gente fala assim, vou pesquisar não, se eu quiser é só digitar aqui, aparece aqui no negócio de pesquisa, eu não preciso nem sair procurando, não preciso tentar mais. Só que a lição aqui diz assim que, uma dica, né? A gente tem que continuar cavando. Porque quanto mais a gente cava no Evangelho, a gente mais se surpreende. Porque não importa o tanto que a gente tenha de casa, né? Eu costumo dizer de casa de igreja, né? Ou que você se transformou num cristão, ou você é cristão. Quanto mais você cavar, mais você vai aprender alguma coisa que você achava que você sabia, mas você não sabe. Mas está ali porque você começou a cavar. E quando você começa a entender, você quer mais. E se você quer mais, você vai buscar mais. E aí você vai fazer aquilo que nós pecamos hoje, que é tirar pouco tempo para essa pesquisa espiritual. E a gente coloca várias coisas e aí a gente fala, não vou pesquisar depois. Aí a gente sempre lembra de Deus só no final. Então era só isso que eu queria deixar de quarta-feira. E já deixando aqui a nossa rede semântica, a gente sempre tem. A palavra é tesouro. Queria saber de vocês, o que vocês entendem quando ouve tesouro? Bom, pode ser? Quando tesouro, eu vejo brilho. Quando vem tesouro na minha cabeça, vem algo que brilha. Algo que, tipo, que te desperta curiosidade, que te desperta gosto. Para mim, valioso, né? Se é um tesouro, é algo valioso, né? De muito valor. Eu acho que eu colocaria duas coisas. O valioso também, ele é uma coisa de grande valor, mas também, negativamente, trazendo para o lado humano. Uma coisa não tão... Eu diria, não seria perigoso a palavra, mas seria algo nesse sentido, porque sempre quando o ser humano acha alguma coisa de grande valor, você gera muito conflito, gera muita essa briga. Não, achou, sei lá, o maior diamante do mundo, mais caro do mundo, que não tem nem valor, 4 trilhão, sei lá. E ali você gera uma guerra, você gera ali um conflito. Então acho que seria desses dois aspectos que eu colocaria. Eu coloquei aqui como recompensa, porque eu acho que o maior tesouro vai ser o céu, né? E eu acho que nós estamos trilhando, né? A gente que busca o tesouro, né? A gente está encontrando algumas pérolas no meio do caminho, que são as valiosas que Deus nos proporciona, né? Que primeiro é a nossa conversão, né? Depois é nós o conhecê-lo. E eu acredito que o maior tesouro nós ainda estamos próximo. E a batalha ela continua como uma brincadeira, né? A gente brinca de alguns jogos que tem que chegar num objetivo e a gente tem as quedas, né? Volte 2 casas, anda 3 casas, tem os obstáculos, né, nesses jogos. E a gente coloca ali no contexto bíblico, só para exemplificar, né, na questão, como se fosse uma parábola, né? Que a gente vai andando nas casas. Às vezes a gente precisa voltar às casas, porque a gente errou em alguma coisa, para poder buscar, para a gente poder andar, avançar mais casas à frente, para poder chegar nos próximos. Então é essa questão. Bom, vamos aqui partindo para o nosso final da lição, nossa quinta-feira, com os nossos convidados. Posso iniciar? Pode. Eu gostei muito da maneira que é retratada a questão da quinta-feira. O título em si é Nascido de Novo, tá? E aqui, de primeiro, a gente tem uma contextualização de como é a dinâmica das parábolas. Cristo sempre gostava de utilizar as parábolas porque era mais fácil de compreender as pessoas naquele momento. As pessoas naquele momento tinham alguma dificuldade, desde a mais simples até a mais rica, desde a mais intelectual, desde a pessoa mais intelectualmente naquele momento até a pessoa mais debilitada conseguiria entender através das parábolas.
E, de fato, quando Jesus pega para entender para explicar um pouquinho das parábolas, no caso do tesouro e também a da pérola, tá? Ele chega em uma pontuação, que é a questão de nascido de novo, que é que a importância de nós vermos o Evangelho e trazer aquilo como nossa regra de vida. Porque um momento que nós temos, a qualquer momento que nós começarmos a ter um contato com o Evangelho, nós vamos parar de cobiçar as coisas desse mundo e focar em outro objetivo, que são a vida eterna, que são o conhecimento do Cristo e que no final o que nós queremos mesmo é estar com Cristo. Tá? Esse é o contexto que nós temos que levar de acordo aqui com as escrituras sagradas. Mas como nós pegamos aqui da maneira simples, que Jesus conversa e ele faz com que nós percebamos isso, que é através de pequenas parábolas. A questão da parábola do tesouro escondido, nós podemos ver que o ser humano, ele toma gosto ao momento quando ele desfruta um pequeno pedaço do Evangelho. E na parábola da questão da pérola, a gente consegue ver que Cristo também nos vê valor em nós. E é algo contínuo, é algo mútuo. E quando você tem essa comunhão, você vai querer deixar cada vez mais aqueles empecilhos na nossa vida diária, justamente para podermos alcançar isto, né? Esse é um pouquinho do meu entendimento. Dando essa continuidade, realmente, assim, somos valiosos, né, para Cristo. Mas a hora que a gente foca nele, ele é o tesouro. Então, as coisas terrenas, né, tudo que as pessoas acham que é importante, não é tão importante, né? As coisas desse mundo, né, não são tão importantes quando focamos no Evangelho de Cristo Jesus. A hora que a gente foca nele, mergulhamos na sua mensagem, na sua palavra, dedicamos nosso tempo, né, a ele, descobrimos que esse é o nosso maior tesouro. E se temos Cristo, né, ele mesmo diz, não precisamos de mais nada desse mundo. Aqui na parte de quinta, os meninos falaram muito bem. Eu, particularmente, não tenho nada para falar de quinta. Se o Jonas estiver, ele pode falar, aí a gente já segue para sexta. Só citando aqui uma coisa, pegando o gancho da Regina, que ela falou muito bem, a questão, né, se a gente ficasse, né, sem Jesus no nosso cotidiano, nós temos a tendência de transgredir o 10º mandamento, que é cobiçar, né? A gente começa a querer cobiçar as outras coisas. Coisas do mundo. Coisas do mundo. A gente começa a cobiçar as coisas do mundo. Então a gente começa a querer coisas do mundo. E a partir do momento que nós queremos as coisas do mundo, nós estamos tirando o foco principal, que é o que a gente deveria era ir ao céu. A gente está tirando esse momento para cobiçar coisas do mundo, para deixar as coisas do mundo mais atrativas para a gente. Aí a gente quer buscar. Aí a gente começa a transgredir. E quando a gente começa a querer transgredir, a gente vai fazer de tudo para transgredir. Não porque nós somos não somos perfeitos. Nós temos essa tendência. Então, se nós estamos sem Jesus, nós vamos fazer isso. Por natureza, nós já somos assim. Nascemos assim. Já nascemos em pecado, né? Então, temos isso. Então, assim, se a gente deixar, a gente vai cobiçar as coisas do mundo, aí a gente vai querer coisas do mundo. E aqui não é o nosso tesouro principal. Nosso tesouro principal é o céu. Igual eu exemplifiquei do jogo, é a mesma coisa. Se a gente está no jogo, se a gente começa a querer cobiçar outras coisas ali no jogo, e a gente começa a querer entrar onde não é, vamos cortar caminho. Você cai no precipício. E aí você perde o jogo, é game over para você. Então você tem que continuar naquele trajeto. E aquele trajeto ele vai trazer muitos questionamentos, por isso buscar o Evangelho, por isso estudar a profundo ele. Por quê? Porque isso vai te fazer fortalecer. E vai fazer com que você continue na estrada. Continue naquele caminho estreito, aonde Jesus ele falou para você, siga no caminho até o fim. Então nós temos que seguir o caminho até o fim. Então só queria deixar essa exemplificação. Já pegando um gancho aqui do Jonas na parte sexta, a gente está chegando aí no nosso último dia. Pegando um gancho aqui do que o Jonas falou, a sexta
a parte de sexta, ela comentou uma coisa interessante, que relaciona as coisas do mundo entrando na igreja. Por exemplo, a internet, né, a transmissão ali ao vivo, os equipamentos de som, são coisas não criadas dentro do ambiente da igreja, mas que são favoráveis para a igreja. Então, mas com todo o zelo, com todo o cuidado para não ser deixado determinadas coisas que são mais do mundo entrar dentro da igreja. Mas só para essa exemplificação. Para a gente tomar cuidado com as coisas que acontecem no meio da igreja, que às vezes, vamos supor, voltando no que eu tinha comentado antes, de alguém que, vamos supor, é cientista, às vezes é até batizado da igreja, mas por algum motivo ele fala alguma coisa do criacionismo, evolucionismo, isso eu sempre confundo, sempre esqueço. E sobre a criação ali do Big Bang, né, essas coisas todas, teoria da evolução, enfim, fala ali no púlpito, num dia de culto, querendo colocar de uma forma para a gente acreditar naquilo. E quem lê a Bíblia sabe que não é assim que foi criado o universo. Então, para a gente tomar esse cuidado, no sentido de que a gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que entender o que a gente está escutando. Talvez ali de primeiro momento, alguma coisa que você está ouvindo, você não vai saber, às vezes debater, às vezes identificar que aquilo está errado. Mas isso sendo coisa boa ou não, a pessoa está falando ali algum verso bíblico, está citando algum verso, se você não está com sua Bíblia ali no seu celular ou com ela física, anota em algum lugar, chegando em casa, checa. O Cristo e a lição coloca que a gente tem que buscar esse conhecimento, a gente tem que cavar o mais fundo possível, para que assim a gente tenha o nosso conhecimento próprio, para a gente não cair nessas armadilhas, para que a gente não seja prejudicado, para não ser uma coisa ruim para a nossa salvação também. Então, uma coisa que eu achei também interessante, e a outra coisa que foi sobre os mineiros, que uma característica de qualquer pessoa que minera ali, à mão, ela tem esse cuidado, ela tem esse conhecimento, esse tato de saber onde que ela vai bater, como que ela vai bater, a forma disso, a forma daquilo. E a lição ela coloca essa semelhança do conhecimento, que a gente tem que ter essa gana de conhecimento para saber onde que a gente pode bater, como que a gente pode falar, e trazendo para os nossos dias, você está numa missão, por exemplo, você tem que saber o tato, a forma que você vai falar de determinada pessoa. Nas lições, na primeira lição nossa desse trimestre, falou sobre isso, como Cristo era. Então, se você não assistiu, corre lá e assiste. Então, você reconhecer o ambiente que você está, de como você vai falar. Você não pode ser, talvez, tão como você falaria com um irmão da igreja, que tem ali o mesmo nível de conhecimento, de vivência ali da igreja, para uma pessoa que não tem a mesma vivência da igreja. Então, ter esse tato, esse cuidado, essa sabedoria, mas você tem que ir buscando, cavando, cada vez mais que você vai cavando, você vai agregando mais conhecimento. Então, parte sexta, eu achei esses 2 pontos que a lição colocou bastante interessante. Queria que cada um aqui falasse uma coisa rapidinha, também da lição de forma geral, alguma mensagem para quem está assistindo aí, para a gente já encerrar a nossa lição.
Essa lição, ela joga na nossa cara que é recíproco. De fato, é isso. Nós separarmos o momento de dedicação. E como a gente para ver que Cristo ele tem uma linguagem que atinge a todos, seja por parábolas, seja pelas escrituras, onde ele inspirou outras pessoas para escrever nas escrituras, a gente percebe que é recíproco. Se a gente busca com fervor o tesouro que é o evangelho, ele vai retornar com fervor também um tesouro que é a salvação. É algo extremamente recíproco. E a lição também é muito clara em sempre compartilhar duas visões, entre ler e estudar. É muito importante. A lição, ela citou algumas vezes que é muito importante que o jovem ele leia, mas também que ele sente e estude com dedicação. Às vezes no nosso dia a dia, a gente lê a lição, a gente às vezes não consegue separar um tempo necessário naquele mesmo dia para tirar nossas dúvidas. Anota, grifa. Depois de um momento que você estiver um pouquinho mais tranquilo, senta, vê uma palavra que você não entendeu bem o contexto, estude, tome gosto por aquilo. É exatamente isso. A lição é maravilhosa. Ela vem falando isso mesmo. A gente tem que se dedicar mais. Não superficialmente. Tem que estudar mesmo. Tem que ir a fundo. Tem que cavar, achar o tesouro. Né? Porque eu falo assim, cada vez mais que a gente tem conhecimento da mensagem do Evangelho, também Deus capacita a gente, nos dá entendimento e sabedoria para estar passando essa mensagem, para estar levando. Às vezes tem pessoas, né, que não têm tanto conhecimento da mensagem, da palavra, assim, como nós, né, assim, falando em igreja, né, nós, assim, que conhecemos, mas como levar essa mensagem, como falar desse amor, né, como falar de Cristo para as outras pessoas. Se eu não tenho esse conhecimento, se eu não vou a fundo, se eu não estudo sobre Cristo Jesus, meu Salvador, não tem também como eu levar e falar dessa mensagem para outras pessoas. Muito bem. Eu queria deixar aqui a minha palavra rápida em relação a conhecimento. Nós teremos o conhecimento, nós iremos buscar, nós iremos cavar, como os meninos comentaram aqui. Só que vai chegar um momento que vai ter dúvidas que a gente não consegue sanar. E não adianta a gente querer saná-las, porque tem dúvidas que eu tenho que chegar no céu e perguntar para Deus, porque a gente não vai entender tudo. Mesmo a pessoa mais renomada, que tenha, né, pós-doutorado e tudo, ela não vai saber tudo sobre a questão bíblica, porque tem algumas coisas que só Jesus vai poder nos falar. Então, o que eu quero deixar aqui para as pessoas que estão nos assistindo? Busque, lute com a palavra de Deus. E se você não souber, como a gente está falando para anotar, anota aí. Quando você chegar no céu, você pergunta para Deus e questiona Ele. Pergunte para Ele, porque Ele vai. E eu tenho certeza que Ele ficará muito feliz em saber que você tem questionamentos para Ele. Porque, igual Ele nos considera como uma pérola e Ele morreu por cada um de nós, é obviamente que quando a gente chegar e perguntar para Ele, Deus, por que isso, por que aquilo, que no outro, Ele fala, senta aí, vamos conversar. E vai explicar tudo para a gente. Então, acredito que tem dúvidas que nós só no céu vamos conseguir sanar. Então, nós temos que ter essas dúvidas. Porque nós chegar no céu, né, perguntar para Deus e Deus vai nos ensinar todos os dias ali. E vai ser interessante. Então, buscamos o conhecimento, continuamos buscando esse tesouro maior, que é o céu. Quando chegarmos lá no céu, a dúvida que nós ainda não conseguimos sanar, que Deus possa nos sanar ali, porque nós vamos perguntar para Ele. Eu só queria deixar isso. Amém. Queria que a Regina fizesse aí nossa oração final. Sim, vamos orar então. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado. Obrigado por mais esse momento, obrigado por mais esse conhecimento, de estar estudando um pouquinho mais da sua palavra, da sua mensagem. Que possamos, sim, nos dedicar mais tempo ao seu evangelho, nos dedicar mais às coisas de Deus, para que possamos, sim, estar mais próximos do reino dos céus que nos aguarda. Agora queremos para casa, que o Senhor nos conduza, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer aqui a sua presença, que você ficou até o final. Se você gostou da lição de hoje, aproveita aí para dar um like, compartilhar também, para no mínimo, 20 pessoas, que assim você compartilhando aí
20 pessoas, a gente vai ter um monte de visualização, que isso ajuda também bastante o canal. E se você ainda não é inscrito aí no nosso canal, aproveita aí para se inscrever, ativa o sininho que toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado desse novo vídeo. E quero te convidar aqui para nossa lição 4, apanhados no fogo cruzado. Se você quer saber o que essa lição 4 vai falar, quero te fazer um convite especial para você se fazer presente quando a gente lançar o novo vídeo, porque vai estar muito bom. Até mais. Tchau.